Fala, time Aminoagro, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente para falar sobre novas tecnologias, tecnologias disruptivas, tecnologias proprietárias que estão aqui para encantar clientes no campo, usando o melhor do nosso conhecimento em fisiologia de plantas para gerar valor. Estamos aqui hoje para falar do pegamento, um produto específico para a cultura do café arábica. Então aqui nós trazemos a visão do especialista, que é tão importante realmente dentro da proposta de valor da Aminoagro, e um produto que vem com o objetivo de melhorar bastante o pegamento das estruturas reprodutivas na cultura do café. Quem está aqui hoje para apresentar um pouco mais de resultados para vocês e de como posicionar essa tecnologia tão importante é o nosso gerente de produto, David Bueno. David, conte um pouco mais para a nossa equipe sobre essa tecnologia, que eu tenho certeza que vai encantar não apenas a nossa equipe, como clientes Brasil afora. Brasil afora, onde tiver a cultura do café arábica. David, está contigo. Muito bem, Itamar, muito obrigado. E vamos iniciar aqui falando um pouco mais sobre o produto, sobre a especificidade sobre ele, sobre como ele funciona, como é que ele consegue entregar tanto resultado, tanta performance e tanto pegamento. Bom, meu nome é David Bueno, como apresentado pelo Itamar, e eu faço a parte de gestão de portfólio, gestão de produtos da marca Aminoagro. Para a gente falar um pouco sobre esse produto, é interessante a gente entender o pegamento, a produtividade do café, o que interfere, quais são as fases dele, enfim, conceituar um pouco mais sobre a cultura. Então vamos lá. O café arábica, né, assim como essa cultura, que é muito comum, o café como um todo, ele tem algumas fases que ele passa, né, algumas fases que a gente determina ali mais ou menos em torno de 2 anos que ele tem. E nessas fases, muito conceituado ali por Camargo, em 1985, ele fala de apresentar algumas fases vegetativas e reprodutivas ali que duram nesse período de 2 anos. Aqui eu trouxe uma ilustração que apresenta um pouco ali de primeiro ano do estágio fenológico e segundo ano. Aqui a gente apresenta 2 fases, né, como bem conceituado aqui. Nessas 2 fases a gente tem a primeira fase, que é uma fase vegetativa de formação de gemas vegetativas, tem mais ou menos duração de 7 meses, claro que vai depender um pouco da cultura, quantos anos que essa cultura está formada já, né, em produção ou em fase de implantação. Eu tenho a fase de indução de crescimento, que seria a segunda fase do primeiro ano fisiológico, e aqui no segundo ano fisiológico, a terceira, a quarta, quinta e a sexta fase, ou seja, da partida florada, granação, maturação de frutos até o repouso e senescência dos ramos. Entender esse período, essas 2 fases, esses 2 anos fenológicos e essas fases todas da cultura do café arábica, diz muito para a gente como que a gente consegue conduzir e entender, principalmente, quando e como aplicar as técnicas de manejo dessa cultura. Pensando em florescimento, né, a maturação de ramos, aqui eu trouxe uma outra imagem. Essa outra imagem, ela apresenta bem como que ocorre essa maturação, essas fases do café, aqui todas as fases mostradas. A gente tem desde a formação de parte vegetativa, né, como dito já, até a parte de maturação dos frutos, aqui um gráfico muito bem feito de primeiro ano fisiológico e segundo ano fisiológico. Tudo isso para exemplificar e dar um pouco de luz a essa cultura tão interessante que é o café. E aqui no café arábica, a ideia de processos morfofisiológicos para pré-florada, por exemplo, nessa fase que é tão fundamental para a minha performance, para a qualidade do grão, para a qualidade da bebida que vai formar depois, a gente precisa ter alguns cuidados específicos. E nessa fase, para caracterizar ela e para entender como que ocorrem as estratégias de manejo para essa cultura e para essa fase em específico, que a cultura do café, nessa fase, nessa maturação de ramos, eu tenho algumas fases ali que são preponderantes aí para a minha performance reprodutiva. E aí não só do florescimento, mas a performance reprodutiva. Essas fases aqui da maturação de gemas florais vão determinar muito da minha produtividade e da minha qualidade de bebida. A indução floral, por exemplo, ela requer algumas mudanças fisiológicas que são desencadeadas por clima, por ambiente e por equilíbrio hormonal.
Claro que a parte hormonal e energética, né, a gestão de energia dessa planta, de como é que ela joga essa energia para o ramo ou para a raiz, como armazenamento ou como fluxo dessa energia, né, o envio de fotoassimilados para um maior dreno, ou seja, onde estão os pontos de crescimento de maior foco de importância fisiológica para a planta, né? Então tem essas 5 fases aqui, iniciando pela indução floral, depois acontece essa diferenciação floral, e nessa diferenciação floral a gente pode encontrar gemas vegetativas se transformando em gemas florais. A gente vê ao longo da cultura do café, ao longo do ano, né, das fases fenológicas, que essas gemas que ficam nas axilas, né, dos ramos, aqui nos nós, eles ainda não foram especializados, que a gente fala, ele não foi transformado ainda em parte reprodutiva. E nessa parte de diferenciação floral é onde acontece essa transformação, essa diferenciação, onde o vegetativo se transforma em reprodutivo ou floral. Na terceira fase, que é essa fase de primórdio floral, é onde a gente consegue ver já essa parte já de florescimento, a parte reprodutiva, que é onde vai se transformar em uma estrutura de flor, uma flor pequena, uma flor em miniatura. Depois ela passa por um período de dormência. Esse período de dormência ocorre no final da maturação, e as gemas elas entram em dormência esperando que eu tenha condições ambientais ideais para brotar e florescer. E por último, o acúmulo de reservas. Essa parte aqui é uma parte que é preponderante para a minha eficiência aqui de transformação depois dessa energia acumulada dentro desses ramos, para que ele se transforme depois em frutos de muita qualidade. E aqui dá uma ênfase bem interessante para a parte de gemas, né, de armazenamento aqui, acúmulo de reservas, porque basicamente, para a gente ter uma eficiência, uma uniformidade de florada, uma qualidade maior de bebida, é interessante que, para que tenha essa uniformidade, também tenha um acúmulo de reserva uniforme ou adequado. A planta está em constante gestão de reserva, de energia. Ou, às vezes, por exemplo, depois de uma pós-colheita, ela aloca aquela energia para caule e ramos, e depois nessas fases que exigem florescimento, transformação de gemas, né, vegetativa em reprodutiva e depois em frutos, é necessário que haja uma nova realocação dessa energia. E essa energia é interessante que fique armazenada com a maior eficiência possível nesses ramos, né, os ramos reprodutivos assim. Então é importante que a gente também entenda muito sobre essas fases e entenda que o acúmulo de reservas de energia, né, amido, lipídios, seja eficiente nesses ramos reprodutivos. Na maturação das gemas florais, tem alguns critérios que têm que ser seguidos. E aqui o Dr. Paulo Roberto, de Camargo e Castro, da Exalc, ele traz uma informação bem interessante. É necessário que a gente tenha de área foliar, para que eu tenha uma flor, né, eficiente, para que tenha uma abertura floral com eficácia, de 4,7 centímetros quadrados. Ou seja, para que cada flor seja sustentada, é necessário que tenha uma quantidade vegetativa, de folhas suficientes para suportar, né, para jogar energia para esse dreno, para esse ponto floral, para esse ponto reprodutivo. E aí, o que depende mais ainda desses critérios? O desenvolvimento floral ele depende de 3 pontos principais, segundo o Dr. Paulo Roberto. O desenvolvimento do botão floral ele vai depender do número de médio de flores por nó, do número de folhas presentes em cada ramo reprodutivo e o teor de amido desses ramos. Novamente, para dar ênfase à questão do armazenamento. Então, eu tenho que ter folhas para suportar, para enviar esses fotoassimilados para os ramos. O número de folhas tem que ser presente em cada ramo, é um número que tem que ser suficiente para também fornecer o teor de amido necessário para esses ramos, ou seja, energia. E aí, seguindo para a florada, né, todo esse preparo que ocorreu da planta, toda essa especificidade, entender esse manejo que essa planta precisa ter para que ela tenha essa transformação de gemas vegetativas em reprodutivas e que ocorra um armazenamento adequado de energia para que essas flores consigam vingar, como a gente fala. E a florada como um todo tem também algumas especificidades. Depois que acontece a primeira ação aí, de polinização, tem uma ação de insetos, tem a ação de polinização cruzada, enfim, depois que esse pólen consegue fecundar aquela estrutura reprodutiva para transformar em estrutura reprodutiva, o botão floral em si, ele passa a ser também um grande propulsor aí hormonal.
e aí mais especificamente, que como a imagem ilustra, de auxina, que é formada ali no ovário do botão floral, e aí essa auxina ela vai para os outros pontos aí, ela age para crescer, para esse desenvolvimento floral, né, para que a flor desabroche, né, se transforme aí numa estrutura que a gente consegue visualizar ela popularmente, né, que é a flor branca, bonita. E ela também vai em sentido descendente ali, ela vai também para a base, para formar a parte de sistema vascular do pedúnculo, né, o pezinho dali da flor, ela também ela recebe também a ação das auxinas, o envio das auxinas. E por que saber disso? Ali na base do pedúnculo existe um local chamado zona de abscisão. Essa zona de abscisão, como o nome já fala, pode acontecer quedas, né? Pode ocorrer uma abscisão dessas estruturas florais. A gente vê muito isso no café, por questões ambientais, por questões de manejo, por questões de estresse, mas o que acontece é essa diferença, né? A planta ela envia esse hormônio a partir do botão floral, e ali nessa zona de abscisão pode ser formado muito etileno. E aí o equilíbrio entre etileno e auxina tem que estar favorecido de modo que tenha mais auxina que etileno. Se tiver mais etileno, acontece aí um bloqueio da auxina, que não consegue chegar para fazer o desenvolvimento desse pedúnculo, dessa estrutura floral, e aí acontece um processo de ativação aí de abscisão, né, na zona de abscisão provocado pelo etileno. Só que isso é só na flor? Não, independente da fase que acontece, fase reprodutiva que acontece, essa zona de abscisão pode ser provocada, né, tanto por estresse, por desequilíbrio, por manejo, e acabar ocorrendo a queda de flor ou de fruto, independente da fase. Nessa zona de abscisão, é isso que acontece. Eu preciso ter um equilíbrio muito interessante entre auxinas e etileno. Ainda seguindo sobre a questão de manejo e equilíbrio, trazer uma evidência muito legal, adaptada aqui do Carlson, de 1987, em que, resumindo esse texto, esse gráfico, ele diz o seguinte: eu tenho duas curvas, vamos dizer assim, uma curva que está me dizendo sobre a quantidade de citocinina, e aqui não formou exatamente a mesma curva, mas eu tenho uma tendência de curva que mostra a quantidade de abscisão. Aqui ele traz uma evidência também muito interessante, dizendo da relação de quantidade de citocinina com a quantidade de abscisão. Quando a gente olha essa relação, quando a gente traça uma curva para entender essa relação, a gente vê que quanto mais abortamento eu tenho, menos citocinina eu tenho nessa parte aérea, nessa parte reprodutiva, na parte reprodutiva da planta, que são as flores e os frutos. Basicamente, as raízes nessa fase reprodutiva começam a reduzir a quantidade de citocininas produzidas e enviadas, né, para a parte aérea, e aí acontece uma drástica queda de abortamento. Isso a gente está trazendo para evidenciar esse equilíbrio nessa fase, principalmente. Ainda com equilíbrio hormonal, eu trouxe mais algumas evidências em pré-polinização, durante a polinização e pós-polinização. Aqui a gente tem algumas evidências científicas também, trazendo para a gente esses doutores e especialistas, né, muito maiores em relevância e importância na cultura do café, dizendo a relação que precisa ter para abertura e fechamento de estômago com ácido abscísico, a auxina, a atuação dessa auxina para orientação do tubo polínico, como dito anteriormente, e depois da polinização, a relação com as giberelinas que precisam ter. Ou seja, eu preciso ter sempre um equilíbrio hormonal eficiente. Que é basicamente isso. Quanto mais eu tenho esse equilíbrio pesando para a parte de citocinina, uma luminosidade adequada, água, a fecundação, né, a polinização adequada e o balanço com as auxinas, melhor eu tenho uma eficiência de expansão de frutos depois. Né? Eu tenho que ter um equilíbrio, tem que ter mais peso para essas partes, né, energia, do que para a formação de etileno, que ele acaba fazendo essa balança aí para manter as estruturas ou não. Lembrando também, para deixar muito evidente, que o etileno, ele não atua como um grande vilão, vamos dizer assim. Ele tem uma atuação importante. Afinal, fazer com que a planta retenha muitas estruturas reprodutivas sem que ela tenha condições de encher aqueles grãos, manter aquela estrutura reprodutiva, acaba causando um esgotamento muito maior da planta. E meu segundo ano de produtividade acaba sendo até mais comprometido. Então, o etileno tem um papel muito importante. A questão é a gente entender
Quando que a gente consegue fazer com que essa planta consiga responder de maneira adequada, com um equilíbrio adequado, para que essas estruturas reprodutivas permaneçam e entreguem maior uniformidade e qualidade de grãos depois, de frutos. Voltando aqui, a gente tem alguns aspectos para uma boa uniformidade e fixação de frutos em quantidade e qualidade que passam aí por 6 pontos importantes, ou 6 aspectos. A parte hormonal, muito já dita, mas principalmente na parte de equilíbrio. A parte de carboidrato. Carboidrato basicamente é a energia, a reserva dela. Tanto o carboidrato que é vindo da fotossíntese diretamente para essas estruturas reprodutivas, para a manutenção delas, quanto aquele carboidrato que vem das reservas de amido ou do próprio sistema radicular da planta. O clima, né, o ideal que tenha ali uma temperatura entre 18 e 23 graus, a umidade que seja a mais adaptada possível, que favoreça melhor esse pegamento de estruturas. A nutrição, tem que ter uma nutrição bem equilibrada, uma nutrição adequada com a parte de nitrogênio, manganês, boro, molibdênio, fósforo, potássio, que a gente não deixe que essas deficiências apareçam, né? Que a gente não espere que a gente veja aquela deficiência, a parte visual de clorose, de folhas, né, por exemplo, mas que a gente consiga corrigir e abastecer essa planta com a parte nutricional, que é muito importante, como ativadores enzimáticos. A água, né, sem dar muita ênfase aqui, não porque ela não é importante, mas é porque a gente não consegue explicar basicamente nada de produtividade, de eficiência produtiva sem a água, né, a água adequada. E pragas. Obviamente, a gente precisa ter um bom controle de pragas, porque toda vez que eu tenho essa incidência, seja ela por surto, né, por pressão de ambiente ou por conta de deficiência energética da planta, por alguma deficiência de manejo, acaba aumentando a quantidade de pragas, mas sempre que ocorre qualquer praga ou qualquer desbalanço de broca, cochonilha, doença, mancha, ferrugem, acontece também uma resposta natural dessa planta, que faz com que ela realoque energia. E a planta, como eu disse, ela é sempre um fluxo constante de realocação de energia para suas prioridades fisiológicas. E aí, para dar um pouco mais de ênfase à importância desse manejo, de entender essa relação que existe aqui entre a floração, a qualidade de frutos, trouxe aqui o Mattiello, o Dr. Mattiello, no seu livro Da Cultura do Café do Brasil, Manual de Recomendações, de 2010, a 10ª edição, ele fala o seguinte, que ocorre diante da floração profusa, ou seja, intensa, do cafeiro e na granação, a planta ela deixa cair os frutos de forma proporcional às suas reservas disponíveis. E aí as quais, em sua maioria, são depositadas nas folhagens velhas da planta. Por isso, quanto mais enfolhada a planta, ou mesmo o ramo, maior será o pegamento da florada e dos frutos. E aí a importância desse manejo de reserva, fazer com que eu tenha uma estrutura vegetativa significativa para suportar essas reservas e assim dar força, né, estrutura, condição para que essas reservas consigam suportar a estrutura reprodutiva como um todo. Ainda trazendo alguns danos e evidências de quedas fisiológicas. E aí quedas fisiológicas basicamente o que o Dr. Mattiello fala aqui nessa fala dele, que a planta ela faz essa gestão de reservas. E aí essa queda causada por gestão de reservas ou queda fisiológica, ela provoca aí uma queda prematura desses frutos, né? Os frutos acabam caindo antes do nosso desejado, né? Eu tenho uma dificuldade de desenvolvimento das estruturas reprodutivas. A estrutura floral ela acaba ficando inadequada, não tem uma boa formação, né? Eu tenho uma estrutura floral ruim, ou a quantidade de flores, ou a planta não consegue suportar aquela quantidade de flores, ou a minha produtividade fica extremamente comprometida, assim como a qualidade. O abortamento floral, que pode acontecer também por conta desse equilíbrio, o menor rendimento por planta e a qualidade de frutos, que é o resultado final dessa ineficiência ou a consequência dessas quedas fisiológicas, né? Menor produtividade e menor qualidade. Aqui uma outra evidência também dele, que trazendo um experimento, um teste, um acompanhamento que ele fez lá em Minas Gerais, com relação à quantidade de frutos, quando eu tenho um florescimento desigual. Então aqui uma florada desigual, que ele chama mais ou menos frutos maiores e menores, entre 52% e 48%, acontece uma queda de frutos por planta de 17%.
Esses frutos de 17%, eles dão uma produção de 8,7 litros por plantas. Aqui quando eu tenho uma florada desigual, nesses pegamentos aqui. Quando acontece uma florada um pouco mais uniforme, ou seja, ele está considerando 87% dos frutos maiores e 13% menores, eu tenho uma quantidade de 6% apenas de frutos caídos, que a planta deixa cair, a gente acaba contabilizando no chão por planta, e eu tenho 9,6 litros por planta de produtividade. Isso mostra que a planta ela faz essa gestão muito eficiente de energia, e ter esse desbalanço, essa desuniformidade floral, faz com que eu também tenha uma queda muito grande de frutos e uma baixa produtividade. Aqui a gente vê que a uniformidade de floração ela resulta naturalmente em uma menor queda de frutos. E uniformidade de floração compete aí todas essas evidências e fazer com que tenha um manejo adequado, desde a parte de pré-florescimento, obviamente, o estabelecimento da cultura anterior, mas no período reprodutivo, para que ela tenha eficiência na sua frutificação e qualidade, principalmente. Quanto vale uma flor, né? Essa aqui é a grande questão, a conta que a gente faz. Bastante para entender a importância de manter uma estrutura reprodutiva. Essa estrutura reprodutiva, uma só, é capaz de influenciar muito a nossa produtividade. Aqui trazendo ênfase nesses parâmetros, os parâmetros que a gente adota de população, hastes por planta, enfim, flores por roseta, mas considerando que cada flor vire um fruto, um grão, a gente tem no final da conta uma produtividade ou uma eficiência de manter uma flor, uma estrutura reprodutiva de em torno de 8 sacas por hectare. Uma flor, uma estrutura reprodutiva é capaz de dar para a gente 8 sacas por hectare. Dada essa importância de manter essa estrutura reprodutiva, e aí a gente dá ênfase principalmente em todo o período reprodutivo, né, pré-florescimento, florescimento, depois do pegamento, né, depois das estruturas reprodutivas virando frutos, tem toda essa fase reprodutiva, a importância de olhar para essa fase e fazer com que ela seja eficiente. Dado todo esse contexto, a gente traz uma solução que vem para contribuir muito com esse perfil de eficiência de pegamento de estruturas, né, o pegamento. A Aminoagro, ela sempre traz essas soluções mais inovadoras, um pouco diferente. E a gente se orgulha muito em apresentar esse produto, que é a resposta aos desafios complexos que os agricultores enfrentam em suas rotinas diárias. E aí, quando a gente fala em florescimento, é sempre uma dor de cabeça. A gente evita até fazer, principalmente, aplicações nesse período, né, para que a gente não provoque a queda das flores ali por uma ação física, né, da pulverização, enfim, do caminhamento, e a gente acaba perdendo estruturas reprodutivas. A ideia é que a gente consiga compilar, e vocês vão ver, em um produto só, a ação de armazenamento de energia, de suporte nutricional e promoção de um equilíbrio hormonal mais eficiente. Mas e para me ajudar a falar, e para não ficar tão chato aqui, com o David falando esse tempo todo, o Luciano, ele é nosso coordenador de desenvolvimento de mercado e ele tem desenvolvido um trabalho muito interessante para evidenciar um pouco mais da eficiência do pegamento. E aí o Luciano vai falar um pouco para a gente sobre esse produto, como ele atua, como ele funciona, e depois eu concluo aqui com vocês. Estamos aqui no município de Patrocínio, Minas Gerais, hoje, para falar a respeito do novo lançamento da Aminoagro, o Amino Pegamento. Em primeiro momento, a gente precisa entender que a planta, no momento da florada, ela está demandando muita energia. Energia essa que vai ser destinada à formação de um novo órgão. Esse órgão que vai demandar açúcares, um equilíbrio hormonal muito grande e também um equilíbrio e manejo do estresse. O foco do produto Amino Pegamento seria nessa estrutura fisiológica da planta, abaixar ao máximo o estresse da planta, para que no momento da geração da flor, nesse processo aqui, nesse local, acontece a zona de abscisão. Se eu não tenho um equilíbrio hormonal adequado nessa zona de abscisão, a falta de hormônios como citocinina e auxina faz com que a flor caia e posteriormente até o chumbinho, no caso do café. Através disso, o aminopegamento fornece um equilíbrio hormonal para a planta, além de outras substâncias orgânicas, para que consiga reter o máximo possível essa flor e posteriormente o fruto até o momento da colheita. E isso vai gerar para nós um ganho em rentabilidade e produtividade ao final do ciclo do café.
Muito bem, Luciano, ele conseguiu explicar para a gente muito bem, mais ou menos, o funcionamento do produto. Mas para dar alguma ênfase um pouco maior nele, em como é que é o modo de ação, o conceito do produto, é interessante entender que ele tem 3 modos, assim, 3 conceitos, um conceito dividido em 3 partes, assim dizendo, que fala da promoção, número 1, né, a promoção de um balanço fisiológico mais eficiente na zona de abscisão de flores e frutos, aí a gente reduz essa queda prematura. A gente vê uma resposta, ele promovendo uma resposta muito eficiente contra estresse, então ele melhora muito a resposta da planta a estresses abióticos, fazendo com que os processos fisiológicos fiquem eficientes nessa fase reprodutiva. E aí, em terceiro, uma eficiência nutricional e fisiológica, ele favorece o equilíbrio nutricional e fisiológico e maximiza muito a eficiência de fixação dessas estruturas reprodutivas nessa cultura do café arábica. A gente vê que o pegamento, ele tem essa abordagem, essa ação diretamente focada nessas estruturas reprodutivas, aqui evidenciado pela imagem do fruto, né? Então ele faz com que a planta ela tenha um maior acúmulo de reserva dos ramos para enviar para esses frutos, para essas estruturas reprodutivas, um maior equilíbrio fisiológico, uma maior retenção de estrutura e um maior envio dessa energia que ela é realocada, acumulada e realocada de maneira adequada para que mantenha essa estrutura reprodutiva eficiente. Esse é o pegamento. Ainda, falando dessa eficiência, a gente, dentro dos trabalhos de desenvolvimento do produto, e aqui a gente fez alguns trabalhos, aqui eu trouxe a média dos trabalhos realizados para o desenvolvimento do produto, isso aqui interno, nosso P&D, a gente vê uma eficiência de pegamento de 80,12% no aproveitamento de chumbinho. Então a gente vê que os ramos mais preparados para o aproveitamento do número de grãos por roseta. E aí a gente traz em números aqui algumas evidências. Diante do tratamento que a gente fez, a gente foi até uma área de um produtor, pediu, né, o tratamento, ele manteve o tratamento padrão dele, e a gente inseriu, né, o pegamento, né, esse manejo com o pegamento, e viu essa resposta aqui. Na prévia de chumbinhos, a gente já viu, logo após o primeiro essa aplicação, né, a gente vê uma prévia, faz uma avaliação prévia para ver como que estavam essa quantidade de frutos e a gente vem vendo a eficiência de pegamento de estruturas. Praticamente, quando a cultura é tratada com o pegamento, ela tem uma diminuição muito baixa, né, a quantidade de frutos que que caem, né, da planta, que ocorre a queda fisiológica. E aí aqui a eficiência de pegamento está muito próximo do que apresentado pelos especialistas, né, os doutores especialistas na cultura. O pegamento, ele ainda tem mais algumas evidências aqui. Ter 80%, mais de 80% de pegamento, me entregou nos experimentos, lembrando que é uma média de experimentos, de mais de 20 sacas a mais, de 20 sacas por hectare. Claro que a gente entende que é uma condução em pesquisa, porém, é uma condução em pesquisa nas áreas produtivas, áreas normais, áreas de manejo. Esse aproveitamento de chumbinho, ele sempre vai me entregar mais produtividade. E a gente traz aqui alguns números para evidenciar. Quando eu tive 70% do aproveitamento de chumbinho, eu tive ali, quando o tratamento padrão com 70% de pegamento versus 80%, né, de pegamento com o tratamento da Aminoagro, pegamento, a gente olha também uma performance produtiva muito grande, né, 90 sacas aí a mais, 90 sacas, perdão, de produtividade. O pegamento, ele tem esse perfil de entregar esses pontos principais, que a gente já tem evidenciado. Só para reforçar, para a gente não esquecer o que esse produto faz e para não parecer que é mágica, né, 20 sacas a mais por hectare, ele age fazendo com que esse metabolismo seja otimizado, que a planta ela tenha energia suficiente para a sua produtividade, para que o equilíbrio fisiológico aconteça, não tenha quedas prematuras, quedas fisiológicas, né? Para que o balanço energético ele fique aprimorado, para que a planta consiga manter estrutura, manter qualidade, enviar os fotoassimilados para o grão, para a maior qualidade, e eu tenha a melhor formação de estruturas reprodutivas, né, como um todo. E ali, voltando aqui para a questão de resultados, a gente também fez o comparativo com produtos concorrentes, produtos do mercado, o que é natural. E ainda assim, diante de produtos do mercado, aqui é o mesmo resultado, né, de 70% de aproveitamento de chumbinhos e 67 sacas de produtividade, que as 90 e 80, 80% de aproveitamento de chumbinho e 90
90,91 sacas de produtividade. E aqui alguns produtos que a gente fez fazendo a mesma estratégia de manejo. Como é que eu uso um produto, né, um manejo, na verdade, de produtos nessa estrutura reprodutiva para que eu tenha maior eficiência desse pegamento. E aqui tem os resultados muito evidentes na tela. Aqui um produto que a gente também trouxe da Aminoagro, que a gente estava validando ele, também um produto nessa ação fisiológica, para a gente entender como que seria o parâmetro de comparação entre produtos de mercado e os produtos que a gente já tinha em casa. Aqui, como é que chega nesse potencial todo de produtividade? Só para trazer ênfase também, passar rapidamente, a gente faz as avaliações em cada teste, né, em cada tratamento, a quantidade de frutos em prévia, a quantidade de frutos na primeira avaliação e a quantidade de frutos na última avaliação. Como vocês podem ver, praticamente não acontece uma queda, né, uma queda muito pequena de frutos quando ocorre o tratamento com o pegamento. Porém, para a gente dar um pouco mais de peso na eficiência desse resultado, dessa performance desse produto, a gente também fez um trabalho, né, conduzido ali pelo nosso time, que vai se apresentar para vocês aqui também. Foi feito num produtor, a gente fez o tratamento e uma área assim considerável. E vocês vão ver um pouco do depoimento, como é que foi feito esse trabalho, ali pelo nosso time e pelo produtor, o João Pedro. Ele vai se apresentar e vai falar um pouco melhor. Vamos lá, como é que a gente vê essa performance e o que eles acharam da eficiência desse produto. Olá, meu nome é Matheus Figueiredo, sou RTV da Aminoagro. E hoje a gente está aqui na região de Patrocínio, Minas Gerais, na fazenda Congonhas, da família Rivellini, juntamente com o João Pedro, responsável pela área, e viemos mostrar para vocês resultados e informações do produto Pegamento da linha da Aminoagro. A região nossa tem um pouco de problema de pegamento de florado. A gente tem uma perda bem significativa de chumbinhos caindo após a florada, né? Nessa época de verão. E juntamente com o Matheus ele buscou uma solução. É muito evidente a diferença que o produto vem trazendo uma alta performance na lavoura. Os resultados que a gente vem colhendo vem mostrando bons ganhos de produtividade. Então a perda de chumbinhos diminuiu muito, mas muito mesmo. E isso vamos colher o campo agora para frente e conduzir por mais um tempo, aumentar a área e ver realmente para validar esse produto novo que está vindo aí. Então vem mostrado que o produto tem os resultados bem homogêneos desde a pesquisa até o campo. E agora vamos colher esse resultado, finalizar com a colheita, que é sempre o nosso objetivo, para conseguir compilar todos os dados e trazer ao nosso centro de inovação, trazer a todos os nossos coordenadores de desenvolvimento de mercado para ampliar ainda mais os campos e os resultados desse produto a campo. Bom, agora acho que fica com um pouco menos de dúvidas, vamos dizer assim, a respeito da eficiência desse produto, da eficácia, tamanha aí a resposta que a gente teve. Porém, para trazer em números, para ficar um pouco mais evidente aqui, a gente fez essa quantificação, né? Obviamente tudo acompanhado pelo produtor, pelo time dele, pelo time da fazenda, pelo nosso time, e a gente vê um padrão de resposta muito parecido com o padrão que a gente encontrou no nosso P&D. É uma eficiência ali, em uma primeira avaliação de mais de 80%, 85%, um pouco mais de 85% de eficiência de pegamento. E a gente fez algumas avaliações extras adicionais com relação a carboidratos, por exemplo. Como vocês podem ver na foto, aqui é uma técnica que a gente usa de coloração, vamos dizer assim, que a gente faz o iodo, aplica iodo sobre essas estruturas, né, de reserva. Quanto mais escuro fica essa estrutura, mais amido, ou seja, mais reserva eu tenho nesses ramos. E aqui a gente pode ver visualmente, não só com relação à cor, a coloração que está, mas também com a espessura desses ramos, que diz muito quanto de reserva eu tenho nesses ramos. A gente também fez essa quantificação numérica. A gente avaliou carboidratos redutores, né, que basicamente são responsáveis pelo transporte de fotoassimilados, transporte de nutrientes. Os carboidratos totais, que também contempla a parte de reserva, não só os redutores, e a parte de proteína. Essa proteína ela também acaba sendo como forma de armazenamento, de estrutura depois, e também ela pode ser transformada, relocada como outras ações ou estruturas bioquímicas. A gente pode ver uma diferença muito grande, né, em transporte, basicamente,
em carboidratos totais e uma pequena diferença ou uma pequena similaridade aqui entre proteínas totais como um todo. Mas dando uma evidência, juntando todas essas respostas bioquímicas aqui, de que acontece uma eficiência muito maior de envios de fotoassimilado, de carboidrato de reserva para essas estruturas reprodutivas, que é a fase que ela está. Aqui uma foto lado a lado, vamos dizer assim, das estruturas, lembrando que a gente fez aqui a campo, né, um popular lado a lado, acompanhado pelo produtor o tempo todo, né. Em termos de estimativa de produtividade, a gente pelo período que a gente fez as coletas de informações, a gente não finalizou ainda a colheita como um todo, mas em termos de estimativa de produtividade, a gente encontra essa quantidade de frutos aqui a mais por roseta, a gente encontra 3,66 frutos a mais por roseta, que levando em conta esse pegamento de 45%, né, em torno de 45% de estruturas, né, de frutinhos, de chumbinho, a gente pode ter um potencial, a gente tem um potencial de alcançar 24,24 sacas a mais de incremento. Esse aqui é um potencial que a gente vai concretizar, obviamente, com finalização de colheita e a gente também vai avaliar até o final com qualidade e traz para vocês também o resultado final desse trabalho realizado a campo. E por último, o posicionamento, como aplicar esse produto. A gente tem uma estratégia de manejo muito interessante, que ele tem uma janela de aplicação muito interessante também, que é todo o período reprodutivo, ele vai ter uma resposta muito boa, mas a gente recomenda 3 aplicações de meio litro em pré-florada, pós-florada e chumbinho, né, a fase ali final de frutificação da parte reprodutiva. Muito bem, esse foi o pegamento, o lançamento da Aminoagro. Eu agradeço por você ter ficado até esse momento conosco, espero que você tenha ficado também muito entusiasmado com a oportunidade de trabalhar com mais essa estratégia, essa solução, essa estratégia de manejo da Aminoagro. O pegamento ele vem para solucionar um problema que a gente vem há muito tempo vendo acontecer na cultura do café arábica, e depois de mais de 5 anos de trabalho, a gente consegue apresentar essa solução, o pegamento. Espero que você tenha sucesso nas suas estratégias de manejo para que a gente tenha também um perfil de qualidade e produtividade da cultura do café arábica cada vez maiores, cada vez explodindo um pouco mais os limites de produtividade que a gente tem alcançado ao longo dos anos. Muito obrigado, até a próxima, tchau! Na imensidão dos cafezais, enfrentamos desafios que impactam diretamente na produtividade. É hora de superar esses obstáculos e otimizar sua colheita. O pegamento é um produto que contém tecnologia que atua na maximização e eficiência do seu cafezal, promovendo o equilíbrio fisiológico e nutricional essencial para um florescimento de excelência. Um produto diferenciado que age na zona de abscisão das flores, promovendo uma resposta eficaz da planta ao estresse, favorecendo o equilíbrio fisiológico e nutricional. Mais fixação de flores e aproveitamento dos frutos, eficiência na fecundação, redução de estresses, frutos mais robustos e crescimento vegetativo acelerado. Com pegamento, o cafeicultor aumentará sua produtividade, a qualidade dos grãos e reduzirá a abscisão fisiológica, evitando desperdícios e otimizando o potencial produtivo da lavoura. Com tecnologia formulada para atender às necessidades nutricionais e fisiológicas do café arábica durante o período de florescimento e reprodutivo, garantindo eficiência e resultados. E não para por aí. Além dos benefícios diretos, pegamento contribui para uma cafeicultura mais sustentável, otimizando o uso de recursos como água, insumos e energia. Pegamento, a inovação tecnológica sob medida para a cafeicultura. Tenha mais aproveitamento de flores, aumente sua produtividade e rentabilidade com qualidade. Aminoagro, fisiologia a favor da natureza e agricultura.